O dia 1º de maio é tido como Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador. A data foi escolhida em razão de uma onda de manifestações e conflitos violentos que desencadeou a partir de uma greve geral que ocorreu nos parques industriais da cidade de Chicago, nos Estados Unidos, no dia 1º de maio de 1886. No Brasil, a menção ao dia 1º de maio começou no ano de 1890, quando a República já estava instituída e começava um processo acentuado de desenvolvimento da indústria brasileira. Mas foi em 1917, na cidade de São Paulo, que se protagonizou uma das maiores greves gerais já registrada. O então presidente Arthur Bernardes acatou na época uma sugestão de reservar o dia 1º de maio como Dia do Trabalho no Brasil, tornando-se este legalmente um feriado nacional. Diante dos inúmeros conflitos e também dúvidas que surgem da sociedade sinopense quanto ao projeto de lei da reforma trabalhista que agora tramita no Senado Federal, a nossa equipe de reportagem buscou esclarecer essas informações através de entrevista com um especialista no direito do trabalho. Com relação a esse projeto de lei que tramita na Câmara, que foi aprovado na Câmara e agora vai para o Senado, ele praticamente altera 100 pontos da CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Alguns pontos são bem, eu posso dizer assim, bem delicados, que estão sendo alterados, com relação ao acordo entre patrão e empregado, com relação à contribuição sindical, com relação a valores de indenizações, acesso à justiça, com relação a empresas inadimplentes com direitos trabalhistas, a questão da terceirização, a questão de trabalhadores autônomos. Então, são 100 pontos que estão sendo alterados com essa reforma trabalhista. Cita 5 para nós desses pontos que mais vai refletir na classe trabalhadora. Um ponto bem delicado, também muito polêmico, é com relação às mulheres gestantes e lactantes a trabalhar em ambiente insalubre. Atualmente é proibido todo tipo de trabalho de mulher lactante e gestante em ambiente insalubre, que são ambientes tóxicos, químicos, ambientes que vão fazer mal para a saúde do bebê, da gestação. E com relação à demissão em massa também é outro ponto bastante polêmico, com relação à mulher. Basta uma autorização do médico, ela vai poder trabalhar nesse ambiente insalubre. É um ponto muito rebatido aí, principalmente pela Frente Parlamentar das Mulheres. E com relação à demissão em massa, atualmente, as grandes redes, empresas maiores, para ela fazer uma demissão em massa, que é a demissão simultaneamente de vários funcionários, ela precisa de uma autorização, de uma negociação com o Ministério do Trabalho, com o Ministério Público do Trabalho, com o sindicato da categoria. Tendo validade esse projeto de lei, sendo aprovado, a empresa vai poder fazer uma demissão em massa sem a necessidade de consulta do sindicato e do Ministério do Trabalho. Então, esse é um ponto que causou aí um certo desamparo com relação ao trabalhador, até mesmo uma insegurança. Outro ponto que nós podemos citar também é com relação ao acordo entre patrão e empregado, que vai poder reduzir o horário de intervalo para o almoço. Atualmente é de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. Entre patrão e empregado, esse acordo pode ser reduzido esse período de intervalo pode ser reduzido para meia hora. E nós podemos colocar aqui também com relação às verbas rescisórias, que agora a quitação das verbas rescisórias não vai ter mais necessidade de pessoas que trabalham por mais de 1 ano passar pelo sindicato ou pelo Ministério do Trabalho. Então, esse poder de negociação entre patrão e empregado ficou muito forte. A lei premia bastante essa questão com relação à vontade do trabalhador e à vontade do empregado, segundo a lei. Segundo a lei, esses pontos vêm por fortalecer. Segundo o relator, é necessário essa reforma trabalhista, pois ela pode gerar, segundo ele, essa reforma trabalhista pode gerar, embora ele não tenha apresentado nenhum número, nenhuma pesquisa sobre isso, pode gerar aí mais empregos nesse momento aí desse número alto de desemprego. Questionamos Dr. Everton quanto às consequências que o trabalhador poderá sofrer caso não haja entendimento claro da legislação que está possível de ser aprovada. Olha, o prejuízo seria o de não procurar uma orientação de um advogado, não procurar o amparo da justiça, porque o projeto de lei ele é muito claro com relação ao acordo entre patrão e empregado. A Justiça do Trabalho
vai poder o trabalhador pode procurar a Justiça do Trabalho, questionar os seus direitos. Só que o projeto de lei, você analisando ele, você nota que ele tenta limitar o poder de atuação da Justiça do Trabalho. Deixa bem claro que a Justiça do Trabalho deve interferir o menos possível na vontade das partes. Sendo analisado pela Justiça do Trabalho, segundo o projeto de lei, a questão da vontade das partes, se houve algum vício, se são pessoas capazes de assinar aquele contrato e se ele não vai ferir a Constituição Federal, que existem direitos lá, um rol de direitos lá taxados. Então, se o trabalhador se sentir prejudicado, deve procurar orientação do seu sindicato, de um advogado de sua confiança, se for o caso, levar até o Ministério do Trabalho e a Justiça do Trabalho para estar analisando. Porque esse acordo entre patrão e empregado, essas cláusulas não podem entrar em conflito com direitos já adquiridos na Constituição Federal. Então, o trabalhador tem que estar muito atento com isso, e esse é uma das críticas desse projeto de lei. Será que o trabalhador vai ter essa vontade de questionar um contrato, precisando trabalhar, entrar em conflito? Será que o patrão e o empregado eles estão em igualdade de forças para poder discutir uma cláusula de um acordo de trabalho entre essas partes? Então, essa é uma das críticas desse projeto de lei com relação a essa autonomia de vontade, essa igualdade de forças, que o trabalhador, como ele é a parte hipossuficiente da relação de trabalho, ele precisa daquele trabalho para sobreviver, né? É uma questão social, se ele vai ter poder e atitude e de questionar a cláusula desses contratos. O especialista, que também é membro da Comissão Trabalhista da OAB de Sinop, afirma que caso o atual projeto vire lei, certamente a Justiça do Trabalho perderá sua força. Sem dúvidas, esse projeto ele não premia a Justiça do Trabalho, pelo contrário, esse projeto de lei fala com relação a recursos, acesso à justiça, esse poder de decisão entre patrão e empregado vai colocar o patrão e empregado no mesmo nível. E o conhecimento técnico, o conhecimento jurídico, o acesso à informação de patrão e empregado, será que eles são os mesmos? Então, essa situação pode enfraquecer a Justiça do Trabalho, a partir do momento que as demandas são resolvidas entre patrão e empregado e dificulta o acesso à Justiça do Trabalho. Esse é um ponto muito interessante que você tocou, que o projeto de lei também diz respeito à Justiça do Trabalho. Por exemplo, se um trabalhador ajuizar uma ação, dar entrada em um processo contra o seu patrão, por um motivo ou outro ele faltar na primeira audiência, para ele ingressar com uma nova demanda, um novo processo, ele vai ter que pagar as custas daquele processo que ele deixou arquivar. Isso é um ponto muito grave. Outro ponto, se o trabalhador pleitear numa ação trabalhista uma perícia em razão de insalubridade, periculosidade, uma perícia qualquer que seja na Justiça do Trabalho, se ele perder essa perícia ou não ter o seu direito reconhecido através daquela perícia, fica a cargo do trabalhador pagar o perito. Isso é algo grave, mesmo ele sendo beneficiário da justiça gratuita, que atualmente todo trabalhador é beneficiário da justiça gratuita, se ele não tiver um direito reconhecido através de uma perícia, essa perícia fica a cargo da Justiça, da União arcar com os custos, porque ele é hipossuficiente. Esse projeto de lei revoga essa situação. Então, ele pode ser condenado a pagar as custas do processo, caso venha a faltar, as custas da perícia, caso ele seja sucumbente, que a gente fala, ou não tenha o seu direito reconhecido, inclusive com o risco de pagar as custas do processo, se ele vir a perder todo o processo, pagar as custas do processo pro advogado, pagar as custas do advogado da empresa. Então, são formas de limitar o acesso do trabalhador à justiça. Por isso, é importante que o trabalhador esteja antenado às possíveis mudanças e avaliar as possibilidades benéficas que a legislação proporcionará ou não. Dr. Salles recomenda algumas dicas quanto a isso. Uma mensagem que eu posso deixar para a classe trabalhadora, para você trabalhador, é que esteja atento às mudanças, procure se informar do que está sendo discutido, do que foi discutido na Câmara, do que será discutido no Senado. Procure cobrar, você também como eleitor, cobrar o seu candidato, a pessoa que você votou, se realmente ele está votando, defendendo os seus interesses. Então, estar atento.
é que algumas cláusulas elas estão passando sem o conhecimento da população. E será que a população aprova essas cláusulas? Valores, diz respeito a valores, diz respeito à vida, diz respeito ao acesso à justiça? Então, o que eu posso deixar aqui é que o trabalhador esteja se informando sobre os seus direitos, sobre esse projeto de lei que está passando aí até com certa facilidade, passou até com certa facilidade pela Câmara. Com relação à reforma da Previdência, como é uma emenda constitucional, a votação é um pouco mais difícil de acontecer, precisa de mais deputados, mas ela vai para o Senado e a tendência é que o Senado aprove esse projeto de lei. Então, nós temos que estar atento, cobrar os nossos senadores, nossos deputados, para que não venha aí ter um retrocesso social. O Brasil ele participa de convenções, ele aderiu a convenções de direitos humanos. E uma dessas cláusulas, uma das mais importantes que fala que é vedado o retrocesso social. Nós podemos mexer em direitos sociais apenas para aumentá-los e não para diminuí-los. Isso está descrito na convenção em que o Brasil participa. Então, nós temos que estar atento com isso. Se nossos direitos estão sendo reduzidos, se estão sendo aumentados, se a classe está sendo beneficiada, se isso não vai trazer um prejuízo. E eu pergunto, como que vamos estar daqui 5 anos? E se essa reforma trabalhista tão delicada não gerar essa quantidade de empregos como estão alegando, como o relator alega que vai gerar? Então nós temos que estar atentos e ter cuidado com relação a isso e cobrar os nossos deputados e senadores.